Sejam bem-vindos, colegas, à nossa primeira reunião. Chegou o momento de começarmos uma nova etapa da obra, que é o assentamento de contrapiso. Por isso, antes de qualquer coisa, nós precisamos conversar para entender bem direitinho o que é um contrapiso, quais os tipos de contrapiso e qual deles a gente vai usar na nossa obra, quais as etapas de execução e, acima de tudo, as medidas de segurança que precisamos observar. Quando pensamos em contrapiso, estas são as primeiras imagens que nos vêm à cabeça. Nelas, o contrapiso é visto como uma camada de argamassa que iria por cima de uma base estrutural e que deixaria a superfície totalmente nivelada e lisa, para receber, enfim, o piso. No entanto, é justamente aí que mora o perigo. O contrapiso vai bem além dessa função só de corrigir desníveis e receber o piso. A camada de contrapiso, ela surge como uma camada entre a base estrutural e a argamassa colante, onde será assentado o piso. Uma das justificativas para a existência do contrapiso está no aspecto econômico. Se não houvesse contrapiso, nós precisaríamos corrigir as irregularidades do terreno, criar caimentos, criar desníveis com argamassa colante, que é muito mais cara que a argamassa de contrapiso. Essa primeira noção de contrapiso como uma camada assentada logo acima da camada estrutural nos permite falar em um contrapiso aderido, que é o contrapiso convencional, em que ele fica logo acima de uma camada de pedra britada, que por sua vez está logo acima do solo natural. Da mesma forma que a gente pode falar também no contrapiso aderido de concreto armado, em que ele é integrado em uma malha. Mas a nossa estrutura não vai ser essa, em que o contrapiso está sentado diretamente acima da camada estrutural. Em nossa obra, vamos trabalhar com a noção de contrapiso flutuante, que é assentado acima de camadas intermediárias de impermeabilização e de isolamento térmico ou acústico. Essa opção pelo contrapiso flutuante é vista por nós como uma exigência da própria NBR 15575-3. Afinal, se são estabelecidos níveis de desempenho para estanqueidade, nada mais razoável do que se criar camadas de impermeabilizante para fazer com que esses níveis sejam alcançados. Da mesma forma, se são estabelecidos níveis de desempenho térmico e níveis de desempenho acústico, nada mais razoável do que se colocar camadas de isolante térmico e de isolante acústico abaixo do contrapiso. O interessante é que, ao estabelecer níveis de desempenho térmico, acústico e de estanqueidade entre as unidades habitacionais, a NBR acaba favorecendo realmente a opção pelo contrapiso flutuante. Porém, convém esclarecer que esses critérios de desempenho não são para ele, não são para o contrapiso flutuante, mas sim para o sistema de piso como um todo. Em nossa obra, colocaremos o contrapiso flutuante acima de uma camada de impermeabilizante e uma camada de isolante acústico. Nos termos da NBR 13753, a camada de contrapiso deve ter espessura que varia de 15 a 25 milímetros no máximo. Sempre que a espessura do contrapiso se mostrar insuficiente para corrigir os desníveis e criar os caimentos, será criada uma camada intermediária abaixo da impermeabilização, com uma espessura de 10 a 30 milímetros e com traço igual ao traço da argamassa do contrapiso, traço de 1:6. Em nossa obra, não utilizaremos o traço de 1:6 que for estabelecido pela NBR 13753, mas sim o padrão comercial,
trabalharemos com o traço que varia de 1 para 3 ou de 1 para 4, de acordo com a pré-dosagem da argamassa de cada fabricante. Tal argamassa terá uma consistência de farofa seca e permitirá camadas que variam de 2 a 6 centímetros. Bem, para a execução do contrapiso, existem alguns principais cuidados e precauções que devem ser tomados, como o uso dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, que são os mais comuns no canteiro de obras, ou seja, a bota, calça, bata, capacete, às vezes óculos de proteção, quando é necessário, bem como as luvas, para evitar que o operário tenha contato direto com os materiais. Já sobre os equipamentos de proteção coletiva, depende muito do local da obra e de onde está sendo executado o contrapiso. Porém, o mais comum é utilizar faixas e cones para delimitar o espaço, evitando assim a passagem de pessoas, comprometendo a qualidade da execução do serviço. O contrapiso, por ser a camada de argamassa sobre a qual serão assentados os revestimentos cerâmicos, é muito importante que a sua execução seja feita de maneira correta, de modo a evitar problemas futuros. A fase inicial para a execução do contrapiso é a realização da limpeza do local, antes do início do serviço, retirando excesso de concreto ou argamassa, além de outros resquícios de material. Estando a área limpa, o segundo passo é fazer o batimento do nível, né? Com auxílio de uma mangueira transparente ou de um nível laser, se transfere o nível de referência para os 4 cantos da sala e para outros pontos intermediários. Estando a superfície totalmente limpa e com o nível já batido, convém realizar a impermeabilização da superfície. Ela não é propriamente uma etapa do contrapiso, mas é uma etapa prévia, necessária, para que o contrapiso possa ser assentado. O piso é analisado e coberto por mantas impermeabilizantes, como a manta asfáltica, por exemplo. Acima da impermeabilização e ainda antes da colocação do contrapiso, deve-se colocar uma camada de isolante térmico ou acústico, a depender da situação. E aqui a gente tem vários exemplos, como lã de vidro, como espuma de polietileno, mantas anti-ruído, que podem ser aplicadas. É determinado o nível de referência para o contrapiso, utilizando-se de uma trena, e prevendo o caimento do sentido dos ralos conforme o projeto determinado. Assim é conferida a altura do nível do contrapiso, assim como é demonstrado nessas imagens. Mantendo o nível do contrapiso no mesmo patamar, com o auxílio de uma régua de alumínio, aplique a argamassa entre taliscas consecutivas, demarcando as mestras do contrapiso. Uma vez demarcadas as taliscas e as mestras, o próximo passo é polvilhar cimento, num traço 1 para 1, 1 de cimento para 1 de areia, na superfície, com um pouco de água e com a ajuda de um vassourão esfregando energicamente para formar uma nata. Com essa nata servindo de ponte de aderência, despeja-se a farofa de argamassa, que formará o contrapiso, e espalha-se essa farofa de argamassa com a ajuda de um pá e enxada. Com a ajuda de um socador manual, faz-se o adensamento da argamassa. E, por fim, passa-se a régua de alumínio regularizando o nível do contrapiso. Buscando a finalização do contrapiso, basta se aplicar a desempenadeira para dar o acabamento final. Aliás, muitas vezes são usadas duas desempenadeiras, uma para servir de apoio e a outra para ir alisando a superfície. Terminando o acabamento superficial do contrapiso, é recomendado que se tenha alguns cuidados. A cura, ou seja, o processo para garantir o endurecimento correto do cimento, deve ser feito nas condições adequadas,
protegendo o contrapiso das intempéries ou de outros problemas que possam prejudicar o serviço executado. O contrapiso também deve ser mantido sem o trânsito de pessoas ou de equipamentos, até que se complete a cura, de modo a preservar a regularidade da superfície para evitar problemas quando forem assentadas as cerâmicas. Além disso, caso não seja utilizado o traço previamente estudado, deve ser feito também o teste de arrancamento entre o revestimento cerâmico e o contrapiso, para aferir essa resistência. Também é feito o controle tecnológico, o SLAMP. Ele deve ser realizado pela empresa responsável pelo contrapiso, bem como a moldagem dos corpos de prova para ensaios de compressão. Após o rompimento dos corpos de prova com 28 dias, o traço deve garantir a resistência mínima de 15 MPa. Ainda deve-se contratar, quando necessário, uma consultoria para a realização de testes de aderência de revestimentos cerâmicos, ou seja, a resistência de aderência superficial. Como se percebe, os materiais necessários já foram listados ao longo do processo executivo. Quer seja as vassouras na hora da limpeza, as mangueiras de nível, o nível laser na hora do batimento do nível, a trena e o taco de cerâmica para fazer as taliscas, e aí ao mesmo tempo a colher de pedreiro, não é isso? Fio de nylon para fazer as taliscas centrais, a régua de alumínio para fazer as mestras, o balde ou lata para colocar água, a brocha para jogar a água no chão, polvilhando e criando a nata de cimento. Por fim, bases da lembrada pá e da enxada são usadas no espalhamento, o socador manual para compactar o contrapiso e a desempenadeira para dar o acabamento. Nossas principais referências são as NBRs 13753 de 96 e 15575-3 de 2013.